Mas a segunda reação, além da adoração, está a partir do versículo 19 até o final, é o louvor. É o louvor. E notem vocês que eles se prostram para adorar e eles se levantam para louvar. Agora você vai proclamar os feitos de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para os versos 18 a 21, porque aqui tem algumas verdades que eu quero destacar. Primeiro, o louvor é arma de guerra. O louvor é arma de guerra. Veja comigo, por gentileza, o que ele vai descrever no versículo de número 20. Você pode ler comigo? Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É quase incompreensível isso, do ponto de vista de estratégia de guerra. Porque a estratégia de guerra seria colocar um exército blindado, as armas mais poderosas, os homens mais treinados para o enfrentamento, para o combate, para a conflagração, para a guerra. Mas quando ele coloca o louvor dos cantores à frente, ele está dizendo o seguinte: o louvor é arma de guerra. Às vezes nós somos levados a pensar que você louva depois que a guerra foi ganha, que a vitória foi declarada, que o problema foi resolvido, que o inimigo foi derrotado. Mas aqueles estão louvando a Deus não depois da vitória, mas antes da vitória e para alcançar a vitória. Isso é algo maravilhoso, porque versículo 22, você pode ler comigo 22, aqui está a chave do assunto. Vamos ler juntos em voz alta? Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aqui o louvor então não é consequência da vitória, o louvor aqui é a causa da vitória. De certa forma, meus irmãos, o louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. Porque notem, eles não estão cantando depois que olharam de cima e viram lá no vale os cadáveres. Eles estão cantando antes de olhar para o vale. Eles estão cantando louvores a Deus pela fé, entendendo que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E talvez na sua jornada de vida você tenha se queixado de tantas coisas, da sua vida, do seu casamento, da sua família, da sua saúde, das suas finanças, do seu emprego, da sua escola. E eu queria encorajar você a começar a louvar a Deus por aquilo que hoje tem sido motivo da sua murmuração. E quem sabe Deus vai revolucionar essas áreas da sua vida. E você vai perceber que aquilo que você nunca conseguiu e que você nunca teve força e nunca teve estratégia para resolver, quando você começar a louvar a Deus, Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar e mostrar a você o seu poder e a sua gloriosa vitória. Deus muda o cenário. Me permita ilustrar isso de uma maneira que mexeu comigo um dia. Eu era pastor em Bragança Paulista, começando meu pastorado. E eu tive naquele ano de 1982, 2 golpes muito profundos na vida. O assassinato do meu irmão
no dia 2 de agosto, e o falecimento do meu pai, no mesmo ano, no dia 1º de dezembro. E eu tinha ido visitar meu pai. Ele estava internado, e eu fiz aquela pergunta que todo coração angustiado faz, mas a gente já sabe a resposta. Perguntei para o doutor: doutor, na sua visão, qual a perspectiva de vida do meu pai? Ele disse: olha, eu não tenho essa resposta. Essa resposta não me compete. Seu pai pode ir a óbito numa semana, como seu pai pode ser curado e viver mais anos e anos. E aquele zelo de pastor que não quer ficar longe do rebanho, não pode ficar longe do rebanho, deu um beijo no meu pai e disse: papai, Deus te abençoe, eu estou indo embora então, voltar ao meu trabalho. Peguei um avião, cheguei em Bragança, bem cheguei, telefonema, seu pai faleceu. E eu fiquei com o coração pesado. Puxa vida, como eu não sabia, podia ter ficado do lado dele. E aí eu peguei um aviãozinho aqui em Congonhas, aquela garoa de São Paulo, e estava uma neblina, e aquele ambiente nebuloso estava combinando com o meu coração doído, abatido. E o avião decolou e com menos de 1 minuto ele atravessou aquelas nuvens. E lá em cima o sol brilhava com muito fulgor. E Deus ministrou o meu coração. Quando você louva, a sombra vai embora, o nevoeiro vai embora, o sol volta a brilhar, a alegria brota nos lábios. Deus cura o seu coração, Deus restaura a sua alma. O louvor muda as circunstâncias, na dor inclusive. O que Jó disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi o que Jó disse mais tarde: Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o louvor aciona o braço de Deus, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscada, não foram eles não, o Senhor pôs emboscada, o Senhor é quem venceu, é o Senhor que entrou no campo, é o Senhor que acionou as armas, é o Senhor quem os derrotou. Então quando você louva, Deus entra em ação. Quando você louva, o inimigo é confundido. Quando você louva, o cenário sombrio muda. Como aconteceu com Paulo e Silas, lá na prisão em Filipos. Eu fiquei muito feliz agora na última viagem, que eu tive a oportunidade de conhecer Filipos. Como me ajudou a entender o texto. Filipos hoje é ruínas. Mas as ruínas que estão lá mostram que era uma grande cidade, era uma colônia romana. E ali tem um penhasco imenso de pedras, de rochas. E o local onde Paulo e Silas foram presos era uma prisão cavada exatamente na rocha. E é por isso que o texto diz que colocaram Paulo na prisão interior. Era interiora, era um local cavado na rocha, sem luz, sem ar fresco, onde eles eram amarrados num tronco. A prisão era de pedra. E eles estão com as costas sangrando. Mas eles, à meia-noite, em vez de eles estarem murmurando e reclamando, eles estão orando e cantando louvores a Deus. E porque eles estão cantando e louvando, trazendo louvores a Deus, o Senhor mexe com as estruturas da prisão. A prisão se abre. O carcereiro se converte com a sua família. E aquilo que parecia uma tragédia é o começo de uma grande igreja que vai se tornar a igreja mais parceira de Paulo em todo o seu ministério. Talvez hoje você olhe para a cena e diz: meu Deus, não vejo saída aqui. E aquilo pode ser a grande vitória de Deus na sua vida. Então, o louvor é a causa da vitória. O louvor não é apenas consequência da vitória, é a causa
da vitória. Eu não sei que luta você está passando hoje. Mas a minha palavra para você e para mim hoje: não espere brotar no céu arco-íris para louvar. Louve a Deus na tempestade. Não espere o vendaval da sua família passar para você louvar. Louve para o vendaval passar. Não espere os inimigos que espreitam você caírem para você louvar. Louve para os inimigos caírem e serem derrotados. Deus está hoje nos convocando, irmãos, ao louvor ultra circunstancial. Foi o que talvez aconteceu com o Dr. Spafford, na cidade de Chicago. Vocês tão bem conhecem essa história. E é para mim um dos meus hinos preferidos e prediletos. O hino 108 do Inário Novo Cântico. Escrito por esse advogado. E só escreveu este poema em toda a sua vida. Um homem muito rico, próspero, que sofre um baque terrível. Quando Moody estava fazendo uma cruzada em Chicago e um incêndio que devastou a cidade de Chicago, e ele perdeu grande parte da sua fortuna nesse incêndio. Depois ele enfrenta um outro golpe na vida. Ele tinha 4 filhas e um filho. E o filho morre. E ele sofre essa dor terrível do luto de um filho. Tentando acalmar a alma, buscar refrigério para essa hora de tanta dor, ele resolve fazer uma viagem com a família. E na véspera da viagem, ele não consegue embarcar com a sua esposa e com as suas 4 filhas, com negócios que tinha para resolver em Chicago. E aí embarcou a esposa e as 4 filhas, com o compromisso de na semana seguinte viajar para o encontro, encontrar-se com elas. Mas naquela viagem acontece uma tragédia. Aquele navio naufraga. E as 4 filhas morrem no acidente. E a esposa manda um telegrama para ele: salva, porém só. E ele então viaja no dia seguinte ao encontro da sua esposa e pediu ao comandante do navio para mostrar para ele o local do acidente. E quando ele viu o local onde as suas filhas foram engolidas pelas águas, o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras, botou no coração dele esta canção: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse estribilho na língua original, na língua inglesa que foi escrito, é diferente. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. It's well with my soul. It's well with my soul. Apesar da luta, está tudo bem com a nossa alma. Se nós entendemos que mesmo na crise, nós podemos louvar ao Deus da nossa vida. Eu quero concluir dizendo que o louvor não apenas nos traz a vitória de forma rápida, mas o louvor reverte a situação. Porque o vale da ameaça foi batizado agora de vale de bênção. A ameaça de uma perda de todos os bens, porque o inimigo viria, invadiria, saquearia Jerusalém, agora reverte. São eles que estão saqueando o acampamento do adversário e encontrando tesouros. Eu quero dizer para você nesta noite que esse povo aqui louvou a Deus antes da batalha, no versículo de número 21. Esse povo aqui louvou a Deus durante a batalha, versículo 22. Mas esse povo louvou a Deus depois da batalha, versículo 28. Deus é digno de ser louvado antes da luta, no meio da luta e depois da vitória sobre a luta. Este é o seu Deus, este é o nosso Deus. É o Deus que está aqui nesta noite. É o Deus que conhece as lutas que você enfrenta. É o Deus que pode estender o seu braço onipotente para você e dizer: não fique com medo, não fique com medo. Essa luta sua não é sua, é minha. E eu vou dar a vitória a você. Adore a Deus. Louve ao Senhor. E você verá o braço estendido de Deus.
lutar as suas guerras e dar a você a vitória.